como identificar a meningite, o que fazer, como tratar, como as pessoas adquirem essa doença, afinal de contas, o que fazer? Veja bem, a meningite, ela pode ser adquirida pela transmissibilidade, são esses casos que a gente tem o maior cuidado, mas ela pode também ser adquirida através de um processo infeccioso, por exemplo, na garganta, no ouvido, em outros espaços. Então, o que é que os pais devem atentar? Qual é o primeiro sintoma de meningite? É dor de cabeça muito forte, junto com febre. Em qual região da cabeça? Não, aí pode ser em várias regiões, aonde a doença se instalar. Quando a gente fala na forma mais grave, nós temos, além da meningocócica, nós temos a doença a meningococcemia, que é já através do sangue se instala nessa região do sistema nervoso. Mas o que é importante para a gente observar, que os sintomas principais é isso: dor de cabeça forte, febre persistente, que não cede com muita facilidade. Algumas crianças têm vômitos, outras podem ter prostração e outros sintomas mais. Nesse período sazonal em que nós temos chuvas, é comum se disseminar alguns vírus, né? E aí, nos casos específicos de Patos, por exemplo, esse que eu coloquei para você, que é uma informação de hoje, que é um caso suspeito que nós temos, se faz como diagnóstico diferencial. A criança sofreu um trauma, tem uma sinusite, mas como ela apresentou alguns quadros, você tem sinusite, você vai sentir dor de cabeça e outras coisas mais. Mas nesse caso, que nos deixa mais tranquila, porque a criança não apresentou um dos principais sintomas, que é febre. Não tendo febre, a gente já não identifica como sendo um processo de inflamação nas meninges. Então, mas Davi, nesse caso aí, nesse período chuvoso, tem muita gente até chega nessa questão de dengue e tudo mais. O diagnóstico não parece muito, pelo menos os sintomas não parecem muito com o da dengue também. Como diferenciar isso? Veja bem, o quadro é clínico, e aí é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para a população. Se há suspeita, se algum profissional diz assim, eu quero um exame de líquor para saber se essa criança tem ou não meningite, ele tem uma suspeita. A gente faz o exame. Se o exame der positivo para a meningite, é que a gente tem caracterizado o caso. Como a gente tem preocupação para atender no menor tempo possível as formas graves da doença, a gente tenta apressar esse protocolo da punção licórica. E aí é necessário que a gente faça isso através de casos suspeitos. Aí é importante dizer para a população que um caso suspeito é para que a vigilância não saia de perto. Depois a gente pode descartar como não sendo meningite através da punção licórica do resultado. A única forma de dizer que a criança tem meningite ou não é fazendo a punção, que é feita na coluna, a punção licórica. A partir da cor do líquor, a gente já pode ter uma identificação se é meningite. E a gente faz a cultura, 72 horas depois a gente diz qual é o tipo de bactéria, vírus ou fungo que está produzindo a meningite, e a gente o trata. Como os pais, os professores, as escolas devem se comportar para tentar diminuir esses casos ou até banir, de forma geral, se é que se pode fazer isso, da cidade de Patos? A primeira coisa que é importante que fique claro é que nós não temos nenhuma suspeita de casos que possam fazer transmissão através do contato na escola. Não tem nenhuma viral? Não temos nenhuma bacteriana meningocócica, no caso. Nós temos hoje casos virais. Virais, meningocócica é a pior fase da doença. São autolimitados os virais, então, consequentemente, ele vem e desaparece independente do tratamento. A gente apenas segue o protocolo de manter esse paciente sobre antibiótico para cuidar do caso. Mas, o que nós precisamos, primeiramente, ter tranquilidade. Os serviços de vigilância do município e do estado estão atentos para todos os casos suspeitos. E aí a gente começa a acompanhar esses casos até ter o resultado. Por exemplo, o caso de Campina Grande, nós temos o resultado que a punção licórica deu negativo para a meningite bacteriana. Então, não há risco de transmissibilidade. Agora, se tivesse sido comprovado um tipo bacteriano, aí a gente tinha que investigar se pegar esses 3 tipos de bactérias que são mais graves, como a influenza, o pneumococo ou a meningocócica. Então, nesses casos, a gente teria que fazer bloqueio dos comunicantes íntimos e teria que comunicar à escola que essa criança não deveria
está em aglomerações, porque nesse caso ela pode transmitir pelas gotículas ou contato com a secreção. Teria que ficar isolado então do restante da turma. Teria que ter um certo cuidado. Nesses casos, se a gente comprovar, como não temos isso, o que a gente deixa tranquila a população de Patos é que nós estamos atentos a todos os casos suspeitos e acompanhando a investigação para permitir tranquilidade à população de Patos. Nesse momento, nós não temos motivo para se preocupar com transmissibilidade de meningite. Secretário, tem algum telefone, algum canal de comunicação que a Secretaria possa colocar à disposição dos pais e mães para obter mais informações em relação a essa doença? Nós temos as redes sociais, nós temos contato, o nosso telefone está disponível para a população, nós temos a própria Secretaria de Saúde. Hoje a gente trabalha muito pouco com telefone fixo, mas se for o caso eu posso passar, meu telefone celular, não tem problema nenhum. E a gente também tem o serviço de vigilância que faz esse acompanhamento para e passo. E aí, digo de forma muito clara, Eudo, nós estamos vigilantes, porque esse é o nosso papel, mas nós precisamos também passar um comunicado que não há como você acreditar em tudo que está nas redes sociais. Algumas pessoas dizem que a Secretaria de Saúde não está escondendo os casos, de forma alguma. A gente está acompanhando e está olhando se realmente é. E estamos fazendo isso de que forma? Já emitimos 3 notas oficiais do município, no sábado e no domingo, e emitimos depois uma nota sobre quimioprofilaxia. E à medida que vão acontecendo a evolução dos casos, e aí é importante que diga, a meningite é uma doença endêmica, uma doença que sempre vai existir no Brasil. E aí não existe, quando a gente se preocupa com meningite, por exemplo, eu tenho 2, 3 casos por ano. Se isso houver uma elevação para 10, 12, aí sim, eu começo a ter um surto e eu preciso cuidar disso para evitar a propagação e a proliferação da doença. Como nós não temos essa situação, nós vamos continuar vigilantes e vamos continuar informando a população em tempo real, com notas, com live, com notas oficiais da Secretaria de Saúde dizendo qual é o quadro atual do município de Patos. Pois é, e a população pode ajudar não criando fake news, né? Não colocando notícias falsas, inverdades, porque isso só vai atrapalhar, isso prejudica a vocês mesmos, porque a partir do momento que você traz uma informação falsa, essa vai ser replicada até com mais facilidade do que a verdadeira e acaba prejudicando todo mundo. Ocasiona a Secretaria de Saúde um problema a mais, porque ao invés de estar tratando um possível caso, vai buscar informação de algo que não existe. Então, ajude a Secretaria, ajude a vocês mesmos, não trazendo notícia falsa de jeito nenhum. Secretário, a Paraíba toda está sabendo da situação da maternidade Peregrino Filho, uma situação difícil, inclusive com o Ministério Público entrando no jogo para resolver essa questão, do hospital, o complexo hospitalar aqui de Patos também, o antigo hospital regional. Como é que o senhor, como secretário da maior cidade do sertão paraibano, cidade importantíssima, que trata de saúde de muitas cidades do estado, está acompanhando isso? Veja bem, Nildo, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, nós fizemos a assinatura do município de Patos de um instrumento chamado PCEP, que é Protocolo de Compromisso entre Entes Públicos. Então, o município de Patos, pela primeira vez, está repassando recursos para custeio daquilo que é utilizado pelos municípios da região e o próprio município de Patos. Então, nós vamos passar em torno de 4 milhões e 600 mil por ano, em torno de 350 mil por mês para esses 3 hospitais, para pagar aquilo que não era feito antes. A gente paga o prestador privado com todo cuidado e o prestador público que oferece o serviço, que está em tempo integral aberto, não é assistido. Eu lamento essa situação que acontece com a maternidade, com o hospital regional, mas como parceiros, em momentos anteriores, logo que assumimos o município de Patos e tínhamos algumas dificuldades, eles nos ajudaram de muitas formas. Agora o processo se inverte, é o município que está ajudando as unidades hospitalares e nós estamos à inteira disposição. O que nós não podemos é deixar a população sem assistência. Como é que vai ser repassado esses recursos, já que é uma empresa privada que gerencia os recursos desses 2 hospitais, tanto a maternidade como do hospital regional? Como é que vai ser feito esse repasse? Vai ser feito um convênio, esse dinheiro vai chegar de que forma? Vai para a Gerir ou vai para o complexo hospitalar e para a maternidade? Esse recurso é repassado direto para o Fundo Estadual de Saúde e é feito desde o Fundo Nacional. Então, não vai para a empresa, a gente vai estar pagando os serviços prestados pelo Estado. A forma como o Estado criou para administrar o seu serviço, aí é outra questão que a nós não compete emitir nenhum juízo. Nós vamos continuar repassando porque a maternidade é gestão dupla, ela tem a gerência do Estado
e tem a gestão municipal. O hospital infantil do mesmo jeito, tem a gestão municipal e a gerência do Estado. Só que o hospital regional, a partir do momento que incorporou o Hospital do Bem, que é um UNACOM, um centro, uma unidade de alta complexidade em oncologia, então passou a ser completamente estadual. Mas mesmo assim, nós fizemos uma pactuação extra, repassando recursos para assistência hospitalar e ambulatorial de Patos e dos municípios da região, mantendo assim a garantia de que o serviço vai definitivamente ocorrer nessa região. Davi, com a sua experiência dessa área de muitos anos trabalhando na área de saúde, corre o risco da maternidade fechar? Não porque, veja bem, a maternidade é um serviço, primeiro, de referência para 89 municípios da região. Então não é uma coisa simples de se fechar. A exemplo do hospital regional, é exemplo do hospital infantil. Então, se porventura houver problemas no que diz respeito à condução da gestão, que hoje é uma gestão partilhada ou pactuada, então o Estado deverá assumir, como já fez através de um interventor, que a partir de agora administra, inclusive, os recursos que o Estado tem que passar para a empresa, para a OS contratada. Esses recursos, esse interventor é quem vai destinar para pagamento de fornecedores, de funcionários e a manutenção regular dos serviços. Essa forma de administrar a saúde do Estado, essa é a melhor forma, ou voltando para a alçada do Estado, ficaria bem melhor? Bom, aí a gente teria que discutir algumas coisas. Infelizmente ou felizmente existem alguns entraves que a administração pública tem problema. Então, tem vantagens de se ter uma OS, porque em tempo real ela pode comprar qualquer coisa e assumir a responsabilidade. Já as empresas públicas, nós temos que nos submeter a processo de licitação e isso produz na gente uma estagnação, às vezes até uma inércia para a resolução de alguns problemas. Então, nenhuma das duas formas seria, vamos dizer assim, totalmente eficaz, mas elas são produtivas e já demonstraram ao longo dos anos que conseguiram atender a região e deverão conseguir. Então, se vai ser uma OS ou se vai ser o próprio Estado, nós acreditamos que o mais importante é que será garantido o acesso à população a esse serviço. Bem, eu vou trazer aqui uma pergunta do Josmar Oliveira. Ele diz o seguinte: boa tarde, secretário. O senhor acha razoável uma mulher que tem suspeita de câncer de mama fazer um exame e esperar meses para receber o mesmo? Não, até porque há uma legislação brasileira que diz que para iniciar o tratamento, do momento em que você identifica o diagnóstico, você tem 60 dias para fazer essa mulher começar o tratamento. E aí a gente precisa ver, Josmar, aonde é que houve algum entrave, porque muitas vezes, por exemplo, aqui no município de Patos, como o UNACOM é estadual, a gente precisa marcar pela regulação do Estado. Mas aqui no município de Patos a gente já conseguiu abreviar isso fazendo o seguinte: na medida em que esse paciente passa pelo Hospital do Bem e ele tem a suspeita de que é câncer, a gente imediatamente apressa esses exames. Então, como é um caso específico, se você quiser encaminhar essa pessoa para a gente, eu garanto a você que a gente pode produzir a agilidade necessária, até porque nós sabemos que é uma doença que não pode esperar. Pois é, chegou aqui uma pergunta à nossa produção, o pessoal está me falando aqui do ponto, uma pergunta sobre o PA Maria Marques. Por que reduziram os atendimentos, deixando agora só para urgência e emergência? Veja bem, isso aí no contexto é o seguinte: o município precisa de fazer alguns contingenciamentos. Isso não se aplica só ao PA Maria Marques, mas também, de forma não muito clara, as pessoas dizem que está fechando. Um pronto atendimento já está dizendo o que é que um pronto atendimento faz. São atendimentos das pessoas que não podem ser atendidas nos serviços normais. O PA Maria Marques é uma unidade durante o dia e à noite funciona, a partir da quinta-feira, funciona como pronto atendimento. Então, o pronto atendimento tem que ter alguns critérios, ele não pode ser tudo, certo? Mas, de qualquer maneira, nós estamos tomando providências para que não haja prejuízo. Nós temos em contato direto com as associações da Zona Sul do município de Patos e vamos reverter essa situação. Pelo contrário, na minha compreensão, enquanto gestor municipal, nós temos que investir porque nós temos ali uma população de aproximadamente 18, 20 mil pessoas que muitos municípios na Paraíba não têm essa população. Uma cidade grande, dentro de outra. A nossa intenção futura é transformar o PA Maria Marques num atendimento 24 horas e tirar a unidade que tem lá, a unidade básica que funciona de segunda a quinta pela manhã, aliás, de manhã e de tarde, para outro espaço
e deixar o PA só como pronto atendimento e a unidade vai continuar fazendo os atendimentos normais. Então, mas quando isso vai acontecer, secretário? Imediatamente. Nós já estamos fazendo estudos, só precisamos, por exemplo, nós temos ali no próprio Jatobá uma UPA regional que foi construída e depois abandonada por falta de recursos, ou seja, os municípios da região já deveriam estar discutindo esse espaço. E a gente pode pedir a redefinição desse espaço. Mas isso já está paralisado há tanto tempo, secretário? Sim, mas aí a gente agora está exatamente discutindo isso. Ou seja, se eu tenho um espaço, se eu tenho uma construção e eu posso dar outro destino, porque o Ministério da Saúde disse, os locais onde não é possível manter uma unidade de pronto atendimento, você pode dar outro destino. Que destino melhor seria para a população do Jatobá para você ter ali uma unidade de pronto atendimento que viesse trazer benefícios àquela população? Então, digo a você o seguinte, o nosso direcionamento é para otimizar o atendimento na Zona Sul do município de Patos. Mas, secretário, desculpe, eu não sou da área, mas eu tenho que perguntar, afinal de contas, a minha função é perguntar. Por que não tomaram essa decisão de reduzir o atendimento ali, quando colocasse um outro suporte para aquela população, e que o senhor mesmo disse de 18 ou 20 mil pessoas? Por que inverteram essas posições? Tiraram o atendimento para depois criar um outro? Veja bem, as coisas acontecem, e você sabe como é que acontece isso. Nós estamos apenas em uma reunião interna para conversar a possibilidade disso. E aí eu vou dizer por que eu estou falando isso com muita tranquilidade. Quando eu cheguei na secretaria, a primeira coisa que me pediram, vamos tirar o atendimento do PA Maria Marques das sextas-feiras e dos feriados. Eu disse, de jeito nenhum, aquela população precisa e vai continuar. Então, teve vários momentos em que tentaram retirar isso, inclusive em conversas na comunidade. Mas a gente, de forma firme, disse não, isso não vai ser mudado, pelo contrário. E começamos a fazer algumas discussões. O que houve no município e que gerou todo esse processo é que alguns funcionários do município que passaram do tempo, ou seja, eu tenho um contrato por excepcional interesse público, só posso trabalhar 1 ano. Coincidentemente, o cozinheiro que trabalhava no PA Maria Marques ultrapassou esse período. Então, nós não poderíamos manter essa pessoa, porque aí estaríamos fugindo da legislação. Então, retiramos essa pessoa e com isso gerou toda uma expectativa que não vai ter alimentação, que não vai ter atendimento, que vai ser atendido. Nós estamos apenas num processo inicial de discussão, não publicizamos isso em lugar nenhum. Isso são comentários e conversas que existem nos arredores. E aí a gente trabalha saúde sempre de forma oficial. E nós estamos num processo de planejamento e outras coisas que nós estamos realizando não são publicizadas, como, por exemplo, a instituição do apoio institucional no município, apoio matricial, da criação do núcleo de educação permanente, da descentralização de unidades, criando regiões de saúde que sejam resolutivas, da descentralização da regulação da marcação de exames, da descentralização da farmácia básica, descentralização de urgência e emergência, da coleta de exames laboratoriais, tudo isso nós estamos produzindo, mas isso não permite mídia. O que permite mídia é você dizer alguma coisa que confronta e que incita a população. Secretário, então o senhor quer dizer que está reformulando tudo, então, quer dizer que a forma que se fazendo saúde em Patos estava errada? Não estava errada, mas ela precisava se ajustar ao que hoje se faz no Brasil, ou seja, nós precisamos hoje aproximar a gestão mais da ponta. Antigamente se fazia gestão da Secretaria de Saúde, agora não. O secretário trabalha fora, conversa com as comunidades, leva a sua equipe a sair da Secretaria de Saúde para estar dentro do território onde estão funcionando as equipes para permitir apoio. Isolada, a equipe não vai conseguir resolver nada. Eu não estou dizendo que antes não se fazia saúde. Eu estou dizendo que o meu entendimento, e aí como você colocou, a minha expertise ao longo do tempo que eu tenho na saúde, eu acredito que esses arranjos, juntamente com convênios que nós podemos ter com instituições públicas e privadas no sentido de oferecer qualificação à minha rede, eu começar a trabalhar o acolhimento com classificação de riscos, fazendo com que toda a população de Patos seja ouvida. Nem todos serão atendidos, mas todos serão ouvidos e vai dizer quais são as suas angústias. Então, essa é a nova forma de gerir, com base em protocolos e nas políticas. Nós estamos trabalhando com base nos cadernos de atenção básica, nos protocolos do Ministério da Saúde, por isso que estamos colocando de forma muito tranquila essas mudanças. Passamos no Conselho Municipal de Saúde, estamos apresentando, tivemos uma conferência de saúde agora extremamente produtiva, onde criamos propostas que vai melhorar, vai modificar, vai avançar a saúde de Patos. E não é porque o gestor está fazendo isso, não.
é porque o gestor está dando condições a todos os seus colaboradores de realmente potencializar suas capacidades. E aí a gente está vendo, já de forma espontânea, a equipe de saúde da família se reunindo com a comunidade e ouvindo o povo. E é isso que nós precisamos. Nós queremos conselhos locais em cada unidade para a população dizer que tipo de atendimento quer ter. Nós vamos ter espaço, por exemplo, do mesmo jeito que temos o PA Maria Marques, nós temos intenção futura de, no Horácio Nóbrega, que é aqui no São Sebastião, colocar também atendimento à noite para atender a população de trabalhadores que não pode ser durante o dia. O Aderban também, que é outra unidade estratégica para a gente, nós vamos colocar atendimento à noite. Então, tudo isso se faz. Agora, tudo que se faz em saúde, você tem que planejar, você tem que ter recursos, você tem que ter recursos humanos. E nós estamos aguardando o chamamento de um concurso para poder fazer isso ser viável. Secretário, essa questão de recursos humanos, claro, ninguém faz saúde sem homens e dinheiro. Já se falaram antes que era segurança, mas eu acho que aí a saúde também é dessa forma. Nessas discussões, em algum momento vocês trataram de reajuste salarial para a categoria? Nós temos tido o cuidado de estar em contato com os sindicatos. Nós temos, a priori, que manter aquilo que eu acho que é mais importante, que é o pagamento em dia dos profissionais. Seria, da nossa parte, muito prejudicial se esses profissionais não recebessem em dia. Ainda tem atraso? Não. Não tem mais? Na saúde eu não tenho, nós estamos pagando todos os funcionários, temos alguns problemas ainda com relação ao que recebemos, e aí a gente tem que ser bem claro, recebemos a secretaria com algumas dívidas, e dívidas bastante grandes, tanto é que hoje a gente paga o mês que a gente está utilizando e um pouquinho do que foi gasto antes, mas nada do que não seja. O recurso foi para a saúde, foi utilizado na saúde, e a gente entende que tem que ter essa responsabilidade. Então, é uma pauta interessante, inclusive o próprio sindicato, um dos sindicatos de Patos já levantou essa pauta, e a gente, de forma solidária, deixou que todos os funcionários pudessem participar dessa movimentação, exatamente porque nós entendemos que todo profissional deve ser valorizado. E essa valorização parte desde a questão financeira, a qualificação, e o mais importante, que é o que nós estamos querendo, correndo atrás, é permitir condições de trabalho para que a gente possa assistir da forma que a população patuense merece. Secretário, a semana passada nós recebemos aqui o vereador Diogo Medeiros, ele falava em relação a algumas emendas que são impositivas, que foi adotada agora pela Câmara de Vereadores, e boa parte desses recursos são destinados, são emendas que vão chegar para a saúde. Até onde isso vai ajudar a Secretaria e esses trabalhos? Veja bem, a emenda impositiva é importante que se tenha essa compreensão. Ela não aumenta recurso, ela apenas... Ela só rubrica. Ela rubrica e diz, você vai ter que gastar esse recurso com a saúde. Então, nós temos a preocupação, e eu trabalho assim, eu trabalho com a relação das emendas impositivas, porque a gente não pode descumprir o que foi aprovado pelo Poder Legislativo, e eu procuro fazer as ações olhando para o meu planejamento, mas olhando também que eu tenho que cumprir aquilo que foi colocado. 60 mil reais para a UPA, eu tenho que gastar esse recurso lá, e nós já estamos providenciando isso. Então, a emenda impositiva, o que é que ela traz de importante? É a garantia de que aqueles recursos que os vereadores destinaram para a saúde, ele vai ser investido em saúde, e aí para a gente isso é importante, porque leva a gente a uma provisão. Nós temos uma folha de pessoal no município de Patos, que em torno de 70% a 80% dos funcionários de Patos são concursados. Então nós temos uma folha constante, e mesmo assim a gente ainda está, com esse concurso a gente vai reduzir mais ainda os contratos precários e vamos começar a atuar. É complicado porque nós temos que fazer contenção, mas precisamos fazer contenção porque senão a gente não vai conseguir investir, que é o principal papel da saúde, é investir nos processos de saúde para que a população lá na ponta comece a entender e a acreditar que é viável, que o Sistema Único de Saúde é o único que socorre a gente nas situações difíceis, ou seja, quando a coisa mesmo aperta... O senhor é defensor do SUS? Completamente, porque, veja bem, não tem nenhum hospital, nesse caso específico de meningite aqui de Patos, não foi recebido por nenhum hospital particular. Por quê? Porque não existe isso no serviço particular. Foi para um HU, que é um hospital público, ou seja, quando vai para o transplante, quando vai para a hemodiálise, quando vai para o tratamento de câncer,
só vai para os hospitais públicos. Então a gente fala muito do SUS, mas a gente não compreende que quando a coisa aperta, quando fica difícil, a gente faz isso. E eu aproveito esse momento que estou aqui com você para dizer o seguinte, não precisa correr para os postos para fazer vacina. A grande maioria da população, eu tenho quase certeza, porque quem fez a vacinação da criança aos 5 meses, por exemplo, da meningotipo C, fez aos 5 meses, aos 3 meses, aos 5 e 1 ano, essa criança está imunizada para o resto da vida, não corre o menor risco de pegar o tipo de meningite meningocócica pela bactéria, pela cepa da bactéria C. Então, isso já nos dá uma tranquilidade. Por isso que eu quero dizer que nós temos, através do Sistema Único de Saúde, o maior programa de vacinas do mundo. Só para você ter uma ideia, e a gente precisa reportar a isso, em 1986 nós só tínhamos 7 vacinas. Nós só tínhamos algumas ações específicas antes da Constituição, que era materno-infantil e as endemias na região Norte e Nordeste. Hoje, nós temos uma gama de serviços, SAMU, CAPS, CEL, e vários outros serviços que são oferecidos à população, e isso é o Sistema Único de Saúde. Quando você bebe água, você pode não saber, mas a água de Patos ela é avaliada para saber se ela está de boa qualidade para que você tome. Quando você compra um produto no supermercado, você está exatamente comprando um produto que a Vigilância Sanitária disse que esse produto é saudável. Então, precisamos acreditar no Sistema Único. Em saúde, nada se faz do dia para a noite. Nós temos apenas, e vamos completar ainda no dia 5 de abril, na próxima sexta-feira, vamos completar 5 meses na administração de Patos. Isso é muito pouco. Em saúde, a gente só consegue fazer alguma mudança e avaliar a cada 6 meses. Então, ainda tenho mais 30 dias para tentar implementar o que eu estou colocando e algumas mudanças, mas nada do que eu faça vai ser sem a conversa com a população, a não ser que saia da forma que está saindo, como uma conversa aqui ou acolá. Mas nós conversamos com as associações, nós temos um propósito hoje de trabalhar uma proposta voltada só para a zona rural, nós estamos trabalhando na farmácia viva, nós temos projetos de melhorar a alimentação, estimulando o agricultor a produzir orgânicos, então tudo isso é uma contrapartida, eu levo saúde e trago de volta produtos saudáveis, que isso realmente vai mudar a nossa vida. Isso é importante. Agradecer aqui ao secretário Davi pela vida do nosso programa, dizer que nós estaremos de olho aqui, claro, sempre acompanhando o seu trabalho e também cobrando toda sexta-feira aqui que as ações sejam feitas da forma que o povo merece. Eu tenho certeza, até porque lhe conheço já há algum tempo, sei da sua capacidade à frente da secretaria. Mas é claro que não depende só do secretário, tem que ter toda uma equipe, tem que ter também uma gestão que dê oportunidade para que seja feita um trabalho de qualidade. Davi, muito obrigado pela vinda. Eu agradeço e digo só o seguinte, hoje eu tenho, e posso dizer isso com tranquilidade, todo o apoio do prefeito Bonifácio Rocha, ele me deu realmente a autonomia financeira e administrativa para conduzir a saúde do município de Patos. E quero dizer a você, Eudo, eu acho e eu gosto de que as críticas aconteçam. A gente não pode ficar numa zona de conforto, pelo contrário. Nós temos que receber essas críticas e eu sou sensível a toda ela. Eu escuto rádio, eu assisto TV, eu faço todo esse processo porque eu sou sensível aos reclames da população. E procuro com os meus colaboradores, com os apoiadores institucionais, com os apoiadores matriciais e com os profissionais da saúde do município de Patos, ser sensível e afinar a sintonia, para que a gente não saia do roteiro daquilo que a população quer. A prova é que nós implantamos no município de Patos a gestão participativa e a gestão especificamente estratégica, ou seja, o povo é quem vai dizer que tipo de saúde ele quer, e não os profissionais ou o gestor. Então nós estamos aqui à sua inteira disposição, sempre que você precisar, para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, volto a dizer à população de Patos que pode ficar tranquilo, que nós estamos extremamente vigilantes e somos o maior interessado, se porventura acontecer alguma coisa que não seja agradável, de ter todo o cuidado de evitar que isso haja transmissibilidade para qualquer outra pessoa. E agradeço a você pela atenção, pelo companheirismo ao longo do tempo, conheço você como uma pessoa que usa o jornalismo com responsabilidade e retidão, e sempre ouvi você e continuo sendo seu fã. Você sabe disso, se eu for em Monteiro, eu vou na sua casa. Tá feito o convite, viu? Tá feito o convite, e se for em Monteiro não for lá em casa, vai dar moído.